propósito final de Deus, por Martin Lloyd-Jones. O plano de Deus, segundo Paulo, é reunir todas as coisas em Cristo, reuni-las novamente, trazer de volta, encabeçar mais uma vez todas as coisas em Cristo. A expressão sugere imediatamente que as coisas já estiveram em uma condição perfeita uma vez, mas que não estão mais nessa condição. Mas elas serão assim novamente, devem ser reunidas. Originalmente, todas as coisas estavam em perfeito estado de harmonia sob nosso Senhor Jesus Cristo, como nos é dito no primeiro capítulo da Epístola aos Colossenses, versículos 15 a 20. Quem, referindo-se ao Senhor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha preeminência, pois aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude. Ali temos um relato da condição original da criação. No 10º versículo do 2º capítulo de Colossenses lemos: "E estais completos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade." Termos como principado e poder e domínios e tronos sempre se referem aos seres angélicos, aos poderes angélicos, aos grandes poderes nos céus. Então, o que nos é dito é que o Senhor Jesus Cristo era o cabeça de todos esses poderes, pois ele também era o cabeça do universo. Tudo o que foi feito e criado foi feito e criado nele e por ele e para ele. Não apenas o mundo e os animais, mas anjos e tronos e principados e potestades. Além disso, havia perfeita harmonia em todos esses reinos. O Senhor Jesus Cristo estava acima de tudo, sobre os anjos e todos os poderes, autoridades e domínios. Depois sobre o mundo, os animais e os frutos da terra. O homem foi feito o Senhor da criação sobre todos os animais e a natureza inanimada. Tudo estava absolutamente perfeito e em estado de inteira harmonia e unidade. Tudo funcionou harmoniosamente para baixo a partir da grande cabeça, e tudo funcionou para cima, de volta para a cabeça suprema, o Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, a unidade e a harmonia não continuaram, e a situação atual do mundo se deve a esse fato. A harmonia foi destruída. Antes de tudo, houve uma revolta, uma rebelião no próprio céu. O diabo se rebelou e caiu, e um grande número de santos anjos o seguiram e caíram com ele. Imediatamente houve discórdia, mesmo no céu. Há uma declaração muito significativa no livro de Apocalipse, capítulo 12, que lança grande luz sobre o assunto que estamos considerando. No versículo 7 desse capítulo lemos: "E houve guerra no céu, discórdia no céu, guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou e seus anjos." Mas a discórdia não se limitou ao céu. O anjo caído, ou seja, o diabo, Satanás, veio e tentou o homem, e o homem caiu. O resultado foi discórdia entre os homens, disputa. Mas devemos lembrar que até a própria criação sofreu como resultado do pecado. Paulo diz no 8º capítulo de sua epístola aos Romanos que a criatura foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Romanos 8:20. Quando o homem caiu, a terra foi amaldiçoada, e a história da criação desde então tem sido natureza vermelha em dentes e garras, sarças e espinhos, problemas, doenças e pestilências. A harmonia se foi, a perfeição original desapareceu. Essa é a posição do mundo como resultado da queda dos anjos, e a queda do homem se originou disso. Agora estamos em posição de ver a doutrina deste versículo que estamos estudando. O segredo místico que nós, como cristãos, podemos compartilhar é que Deus, por fim,
restaurará a harmonia original e reunirá novamente todas as coisas em Cristo. Cristo está acima de tudo e a antiga harmonia será restaurada. E nos é dito como isso vai acontecer. Com relação aos homens, já notamos que isso acontece como resultado da redenção pelo sangue de Cristo. A reconciliação com Deus e a reconciliação de uns com os outros é por seu sangue, por sua graça. Ele fez as pazes, a parede de separação do meio foi removida, a velha inimizade, juntamente com todas as divisões, é abolida. Essa é, incidentalmente, mais uma razão para rejeitar a ideia de uma distinção perpétua entre gentios e judeus em Cristo. Tenhamos o cuidado de observar que essas bênçãos se aplicam apenas àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nenhuma harmonia é prometida aos outros. Eles são enviados para a destruição eterna, mas eles estarão fora do cosmos, por assim dizer. Estarão em desarmonia e não a perturbarão eternamente. No que diz respeito aos anjos caídos, é claro que não há esperança para eles. Eles estão reservados em cadeias até que sua condenação final chegue. 2 Pedro 2:4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e assim por diante. Judas capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Satanás também será lançado no lago de fogo, onde ele e todos os seus seguidores serão atormentados para sempre. Apocalipse 20, verso 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quanto aos anjos bons, as Escrituras nos ensinam que eles entram no bom propósito de Deus. No livro de Apocalipse capítulo 5, somos informados de que não apenas os santos e os remidos cantam louvores ao Cordeiro que uma vez foi morto, mas os anjos, 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, e os seres viventes e todos os anciãos se juntam aos santos no mesmo coro. Isso faz parte da harmonia que deve ser restaurada. A mesma ideia aparece na Epístola aos Hebreus capítulo 12, onde nos é dito que já como cristãos chegamos ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma inumerável companhia de anjos, a Assembleia Geral e a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, uma inumerável companhia de anjos. Eles fazem parte da harmonia. Não que eles sejam redimidos, eles nunca caíram, mas eles estão sob a liderança de Cristo e eles o adoram e o louvam. Eles estão conosco agora e estarão conosco participando da glória eterna. A terra também está envolvida. O apóstolo Pedro nos diz em sua segunda epístola, capítulo 3, que um dia está chegando quando haverá uma destruição da terra atual e do mundo pelo fogo. Os elementos se derreterão com calor ardente. O mal e o pecado serão eliminados do universo e haverá novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. 2 Pedro 3, 12 e 13. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, no 8º capítulo da Epístola aos Romanos, nos diz que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A criação estará envolvida na restauração de todas as coisas. Ela será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 a 21. O autor da Epístola aos Hebreus junta em seu 2º capítulo e diz: porque aos anjos não sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Mas alguém em certo lugar testificou dizendo: o que é o homem, para que te lembres dele? Ou o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés. Porque,
visto que tudo lhe sujeitou, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, mas vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos para o sofrimento da morte, coroado de glória e honra. Cristo nos representa e nós estamos nele, e assim seremos novamente elevados à posição de senhores da criação, e tudo será colocado sob nós. A antiga harmonia original será restaurada. Isaías fala disso profeticamente. Ele viu que chegaria o dia em que o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão juntos, e um menino os guiará. E a vaca e o urso pastarão, suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. E a criança de peito brincará na toca da áspide, e a criança desmamada meterá a mão na cova do basilisco. Eles não devem ferir nem destruir em todo o meu santo monte, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9. A harmonia perfeita que será restaurada será harmonia no homem e entre os homens, harmonia na terra e na criação bruta, harmonia no céu, e tudo sob este bendito Senhor Jesus Cristo, que será o cabeça de todos. Tudo será novamente unido nele, e maravilha das maravilhas, maravilhoso além da comparação. Quando tudo isso acontecer, nunca mais será desfeito. Todos serão reunidos nele por toda a eternidade. Essa é a mensagem, esse é o plano de Deus, esse é o mistério que nos foi revelado. Mais uma vez devo fazer algumas perguntas. Você sabe essas coisas? Você está preparado para dedicar tempo a essas coisas, para ouvi-las ou ler sobre elas? Você sabe que essas coisas são tão maravilhosas que você nunca ouvirá nada maior, seja neste mundo ou no mundo vindouro? Você percebe que tem uma parte nessas coisas? Como disse no início, não sei se outra guerra mundial está chegando ou não, mas seja guerra ou não, como cristãos estamos neste plano de Deus. Nenhuma bomba pode ser inventada, nenhuma bactéria pode ser cultivada e usada, nenhum produto químico ou gás pode ser usado, o que pode fazer a menor diferença para essas coisas. Esse é o plano de Deus conforme revelado nas Escrituras, e o plano de Deus será realizado, e se você e eu estamos em Cristo, estamos envolvidos nisso. Estamos destinados a ser elevados e restaurados ao que o homem deveria ser. Seremos senhores da criação. 1 Coríntios 6:2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Decidamos gastar menos tempo lendo jornais e mais tempo lendo a Bíblia. Deus nos livre de abusarmos das Escrituras, reduzindo-as ao nível de nossas ideias ou eventos contemporâneos. Olhe para o final, olhe para o grande e glorioso propósito de Deus. Não seja muito específico em sua interpretação da história contemporânea. Não perca seu tempo tentando fixar tempos e estações. O que importa é o plano de Deus, que está sendo executado desde o início da plenitude dos tempos. Pense e viva para a restauração final daquela gloriosa harmonia que está por vir, quando, com todo o nosso ser, louvaremos o Cordeiro que foi morto. Amém? Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado. Segue na tela a playlist com mais mensagens do pastor David Martin Lloyd Jones.